Oi, eu sou Henrique Massaro e esse aqui é o terceiro vídeo de uma série de vídeos que eu estou fazendo sobre os filmes da franquia John Wick como forma de preparação para o quarto e possivelmente aí último filme da franquia com o Keanu Reeves, que está nos cinemas nesse momento. E a ideia desses vídeos aqui é justamente resumir todos os acontecimentos, com muitos spoilers de todos os filmes, de todos os três filmes que antecederam esse quarto filme, para quem não lembra do que aconteceu ou para quem vai saber quer assistir ao quarto filme sem ter visto todos ou algum dos filmes. Sem julgamentos aqui, o único objetivo desses vídeos é te ajudar a ser realmente informativo com alguns comentários pontuais da minha parte. Antes disso, deixa um like aqui nesse vídeo que ajuda bastante a promover o canal onde eu falo sobre filmes e séries. John Wick 3, o que também ganhou o nome de John Wick Parabellum, que a gente vai entrar um pouquinho mais no significado mais pra frente, começa justamente onde terminou o segundo filme. Todos os filmes da saga, eles têm uma continuidade que eu considero bem interessantes do ponto de vista de trazer novos conflitos, mas continuar a história do filme anterior, continuar mostrando as consequências do que aconteceu no filme anterior. E esse aqui é literalmente, o filme começa justamente na cena que termina o filme anterior, que é do John Wick correndo pelas ruas de Nova York com seu cachorro, o cão sem nome que ele tem desde o final do primeiro filme, fugindo depois que o Winston, o gerente do Hotel Continental, declara ele como excomungado por ele ter violado uma regra máxima de convivência nesse submundo do crime, que foi matar uma pessoa, no caso o Santino D'Antonio, o chefe mafioso italiano, dentro das dependências do Continental. O Winston deu 1 hora para que o John Wick pudesse se preparar, como forma de cortesia a ele, mas à medida que ele vai correndo, as pessoas vão percebendo que ele tem essa 1 hora só e que ele está realmente declarado excomungado. Depois disso ele não tem mais vínculo nenhum com aquele universo e pode e precisa ser morto por qualquer assassino de aluguel que o veja por aí. O John Wick vai até a Biblioteca Pública de Nova York e pede especificamente por um livro de literatura russa, onde dentro dele tem um medalhão e um rosário de marcação. Esses detalhes aí são muito interessantes, como forma de enriquecer esse submundo, né? As passagens secretas, os locais secretos, que a cada filme vão ganhando uma nova forma, vão nos trazendo novos elementos para que a gente componha esse universo tão rico criado por essa franquia, né, lá desde 2014. Na biblioteca ele é surpreendido já por um assassino, um homem enorme que tenta matá-lo com uma faca. O John Wick consegue sobreviver, mas fica realmente muito ferido. E aí ele procura o médico, um dos médicos ali, um dos grandes especialistas que atendem assassinos de aluguel, no seu esconderijo, e o cara diz: eu não vou poder te atender, tu tá excomungado. E ele diz: eu ainda tenho alguns minutos antes que o contrato comece a valer. E o cara topa atender ele, faz toda a cirurgia, todo o tratamento que precisa fazer, e na hora de dar os pontos, diz: John, infelizmente o tempo acabou, o próprio John Wick é que tem que dar os pontos ali, para ver como vale realmente essa contagem regressiva que tá contando como excomungado, né? Como são rigorosas essas regras. Afinal de contas, né, como sempre lembra o Winston, sem as regras nós somos animais. E o médico não satisfeito diz: eles não vão acreditar que eu parei de te atender a tempo, e obriga o John a dar 2 tiros nele para fazer de conta que eles tiveram um embate ali. Logo depois, o John Wick se encontra com a chefe do sindicato Ruska Roma, uma organização criminosa, para quem ele mostra o rosário e pede que ela dê passagem segura para ele até Casablanca. Esse é mais um detalhe legal para a gente entender um pouco até da história pregressa do John Wick. Ele pede isso por ter sido um membro dessa organização e por ele estar apresentando ali aquele objeto, ele tem direito de fazer esse pedido. Enquanto isso, a gente vê os tentáculos da alta cúpula se mexendo para tomar providências com relação ao que o John Wick fez e também com relação às pessoas que acabaram de alguma forma ajudando ele. Eles vão até o Bory King, né, o chefe ali dessa organização de moradores de rua, vão até o Winston, o gerente do Continental, e dão a eles 7 dias para que eles larguem os seus cargos. Eles vão perder tudo. O Winston vai perder a gerência do Continental, o Bory King vai perder o seu cargo, e eles vão também até a diretora lá do Ruska Roma e colocam uma penitência sobre ela pelo fato dela ter ajudado o John Wick.
Lá em Casablanca, finalmente, o John Wick encontra a Sofia, interpretada pela Halle Berry, que é uma antiga amiga dele e assassina profissional também, e que atualmente é gerente do Hotel Continental. Lembrando que essa é uma rede gigante de hotéis para assassinos profissionais no mundo inteiro. Ela é gerente do Hotel Continental em Casablanca. Aí a gente vê a função do medalhão que o John pegou lá na biblioteca. Esse medalhão, assim como ele teve um medalhão apresentado pelo Santino no filme anterior, mostrando que ele devia um favor para aquele cara, ele tem um medalhão com a marca da Sofia, o que prova que ela deve um favor pro John Wick. O pedido do John Wick para ela é que ela leve ele até o The Elder, que é a única pessoa, o único líder que está acima da alta cúpula, da mesa ali principal do crime. Ele é a única pessoa que talvez pode conceder um perdão pro John Wick e fazer ele se livrar dessa situação na qual ele se meteu. A Sofia realmente não tá a fim de ajudar o John nesse sentido, ela sabe o fundo do poço no qual ele se meteu, e ela leva ele até o Barrada, que é interpretado pelo Jeremy Flynn, lá do Game of Thrones, que vivia o Bronn do Game of Thrones, que é um seu antigo chefe, para pedir para ele que leve então o John até o The Elder, né, esse cara que está acima de tudo e de todos. A única forma de encontrar o The Elder, segundo o Barrada, é andar pelo deserto até não aguentar caminhar mais. Para esse encontro eles não vão só, obviamente, armados, como a Sofia leva os seus 2 cachorros pastor malinois, que no final da conversa o Barrada pede um deles em troca por ter dado essa informação para eles. Obviamente a Sofia se recusa e o Barrada, de forma extremamente covarde, saca uma arma e dá um tiro num dos cães. Mais uma vez John Wick mostrando, a franquia John Wick mostrando cenas que nos deixam revoltados de violência contra animais. No entanto, dessa vez, os cachorros, os 2 estão usando coletes à prova de balas. E aí a gente vê se desenrolar uma das cenas de ação mais legais de toda essa saga, sem dúvida nenhuma. Ela dá um tiro no cara, um dos cachorros pula no local mais cirúrgico ali daquele homem e eles conseguem, os 4, John, Sofia e os 2 cães, sair do local numa, como eu disse, cena de ação incrível, na qual tanto John quanto a Sofia são ajudados o tempo inteiro pelos cachorros. De novo, vou falar mais uma vez, essa é uma das cenas de ação mais legais da saga John Wick. Enquanto John vaga no deserto, depois de ter sido deixado lá pela Sofia, a alta cúpula vai seguir tomando algumas medidas ali em retaliação às pessoas que ajudaram o John Wick depois que ele matou o Santino no filme anterior. A juíza, que é esse membro da alta cúpula que está visando o cumprimento das regras, que é interpretada pela Asia Kate Dillon, e o Zero, que é um ninja assassino profissional contratado pela juíza e vivido pelo Mark Dacascos. Eles vão atrás do Bowery King, que se recusa a desocupar o seu trono, e em troca por ele ter concedido ao John Wick no filme anterior uma arma e 7 balas, a ele é concedido 7 cortes. Então o Zero, com uma espada, ele é um mestre das facas, das espadas, faz 7 cortes no rosto e no corpo inteiro do nosso querido rei. No deserto, finalmente, o John acaba desmaiando e encontrando o The Elder, né, o ancião, que é interpretado aqui pelo Seg Tagmoe, espero ter falado o nome desse ator corretamente, que pergunta pro John Wick por que, afinal de contas, ele quer viver. E a resposta do John Wick é, né, o grande fator motivacional desse personagem, que é manter vivo o amor que ele sente e sentiu pela sua esposa Helen, que morreu, né, como a gente sabe, no primeiro filme, de uma doença terminal. O ancião, então, dá uma tarefa pro John Wick que é bem complicada. Ele pode voltar a ser submisso à alta cúpula se ele concordar em assassinar uma pessoa. E essa pessoa é o Winston, o gerente do Continental, que é uma pessoa que, por quem o John Wick tem um certo carinho, ele tem uma relação de cordialidade e até de amizade, como a gente sabe. O John Wick concorda com essa tarefa e, para provar que ele é fiel novamente à alta cúpula, ele precisa simplesmente cortar o próprio dedo e dar a sua aliança para que o ancião guarde no bolso. O John consegue retornar para Nova York, mas ele é atacado pelo Zero e pelos seus homens ali no caminho dele até o Continental. Eles vão brigando e o John é quase morto, mas na hora que o Zero vai dar um tiro nele, ele toca na escada do Continental. E o nosso querido concierge, né, o Sharon, interpretado pelo Lance Reddick, que infelizmente
faleceu recentemente, um pouco antes aí da estreia de John Wick 4, acaba impedindo esse assassinato, porque afinal de contas eles já estão nas dependências do Hotel Continental. Então o John Wick acaba conseguindo se salvar mais uma vez por conta disso. A juíza chega ao Continental, mas o Winston se recusa a abdicar do seu cargo como gerente e o John se recusa a cumprir a promessa de matar o Winston. Pela primeira vez, o Hotel Continental de Nova York tem a sua neutralidade retirada pela juíza, ou seja, aquele local pode ser submetido a ataques e o Zero e diversos outros homens altamente armados são convocados para matar tanto John quanto Winston que estão refugiados ali. É aí então que o Winston diz: civis passem para bellum. Se você quer paz, prepare-se para a guerra. E os três, John, Winston e o concierge, vão para a guerra contra a alta cúpula. Na verdade, só o John e o concierge. O Winston fica refugiado ali numa sala do Continental, enquanto os dois, armados até os dentes, vão combater todos esses homens. Eles conseguem matar todo mundo, o John é mais uma vez pego pelo Zero e se confronta com ele de novo, e dessa vez o John acaba finalmente vencendo esse ninja que no fim das contas é até muito fã do próprio John Wick, numa bela cena de ação, mais uma vez, como o John Wick sabe fazer. E depois de todos esses confrontos, o Winston pede para se reunir no terraço do Continental com a juíza ali, com a representante da alta cúpula. Em troca de reaver a sua posição como gerente do Continental e ser perdoado pela alta cúpula, o Winston saca uma arma e dá vários tiros no John Wick, que cai lá de cima do terraço do Continental. Mas, ainda que gravemente ferido, antes que a alta cúpula possa chegar até ele, o John é resgatado por um dos homens do Rei dos Mendigos e é levado até ele num esconderijo subterrâneo, onde os dois concordam em se unir contra a alta cúpula. E assim termina os acontecimentos, assim termina a história de John Wick 3, deixando um belo cliffhanger para o filme que viria agora em 2023, John Wick 4 Baba Yaga. John Wick 3 mais uma vez foi um sucesso, arrecadando ainda mais do que os filmes anteriores, foram mais de 327 milhões de dólares de bilheterias em todos os cinemas. E mais uma vez também mostrou belíssimas cenas de ação, uma história envolvente, personagens envolventes e um universo riquíssimo que se expande a cada novo filme dessa franquia e que vai chegar no seu estopim no filme 4 em John Wick Baba Yaga, que é o assunto do meu próximo vídeo. Era isso que eu tinha para dizer hoje. No próximo vídeo eu volto então com a minha crítica, a minha análise e alguns comentários sobre John Wick 4 Baba Yaga. Até o próximo vídeo e tchau!